Fala com o pessoal. Oi, pessoal. Seu Margot. Fala. Não. Deixa eu ser chata, Margot. Vai. Oi, gente. O Dia das Bruxas está chegando e eu convidei uma bruxa. Essa é a Pri Ferraz, do Diário da Bruxa. Oi, gente. Tudo bom? Como é, assim, o porquê dessa relação das bruxas com os gatos? Por que as bruxas gostam de gatos, assim? Geralmente a gente vê vários lugares, assim, quando a gente vai para esses temas bruxescos, Halloween, a gente vê muito gato preto, muitas bruxas têm gatos em casa, a gente realmente ama. E até quando a gente vai até pra mídia, né, tipo Sabrina, ela tem ali um gatinho preto, que é o Salem. Então, assim, os gatos, a gente chama ele de gatos, assim, de animais familiares. Os animais familiares são animais que vão trabalhar energeticamente o nosso ambiente também. Então, eles auxiliam a gente a fazer a limpeza do ambiente. Então, eles movimentam a energia da nossa casa, eles são animais mais sensitivos. Então, por exemplo, se você convida uma pessoa na sua casa e seu gato não gosta daquela pessoa, já fica arisco. Então, eles vêm assim, eles têm esse apego. E aí, quando a gente vai para a relação histórica, tem até um apego também, porque os gatos, eles sofreram meio que a mesma opressão que as bruxas sofreram. Quando a gente vai lá para o Egito antigo, os gatos, eles eram venerados, né? Então, o gato é símbolo da deusa Basti. Então, se rolasse um incêndio na casa, a primeira coisa que você tinha que salvar era o gato. O faraó, ele tinha que ter ali um gato. Então, eles eram animais sagrados. Só que quando a gente tem a consolidação do cristianismo, esses animais e outros animais que também eram ligados a divindades, como por exemplo da serpente, como o bode preto, começaram a ser demonizados. Então, muitas pessoas na Idade Média achavam que os gatos eram bruxas ou feiticeiros que se transformavam em gatos para estarem ali fazendo algo, trazendo o demônio para o ambiente. Então, esses animais passaram a ser demonizados. Então, durante a Inquisição, quando muitas bruxas eram queimadas, eram gatos, os gatos que estavam lá por perto, eles tinham que ser queimados juntos, porque eles acreditavam que se você queimasse a bruxa, a alma dela ia lá pro gato. Então, para não correr esse risco, vamos queimar os gatos também. Então, aí a gente tem esse preconceito com os gatos, que depois foi sendo fortalecido através da mídia. Então, que é a mesma coisa que aconteceu com a bruxa, né? Então, a bruxa, ela passou a ser a vilã, da mesma forma que os gatos, eles também são os vilões do desenho, né? Tom e Jerry. Tom é o mal, ele quer pegar ali Jerry. Pipi e Frajola. Frajola é o ruim, a mesma forma da bruxa. A bruxa é a ruim da história. Entendi. Tá entendendo? Então rola essa demonização. Quando a gente chega ali mais ou menos nos anos 80, aí começa a dar uma mudada, porque a bruxa começa a ter aquela coisa mais celta, mais Senhor dos Anéis. Sim. E aí os gatos, eles passam de animais assim demonizados para animais mais alternativos, legais. E aí hoje em dia esses dois pontos aí convivem, né? O gato, ele não tem uma aceitação tão boa ainda como o cachorro, digamos assim, que é um animal bonzinho. De jeito nenhum, né? Principalmente, mesmo quando o cachorro ele é um animal de rua e o gato é um animal de rua, é muito mais fácil o gato sofrer maus tratos do que o cachorro. Sim, porque o gato, queira ou não, é um animal mais selvagem. E aquilo que é mais selvagem, historicamente é oprimido pela sociedade. Então, as mulheres também, selvagens, né? Exatamente. Então, as bruxas eram justamente mulheres que não estavam ali querendo seguir uma regra patriarcal. Então, vamos oprimir, porque se a gente oprime, a gente tem mais controle. Se a gente tem mais controle, a gente consegue dominar muito melhor. Massa. Então, a história dos gatos está aí andando junto com a história das bruxas. Muito bom. E aí, veio pra mim a questão do gato preto também. Tu sabe dizer assim, tipo, se existe a questão em relação à coloração de fato do animal nesse contexto histórico? Sim, sim. Quando a gente tem ali naquele mesmo período que foi começando a consolidação do cristianismo, a gente tem a separação de cores. Então, Deus passou a ser representado pela luz, o branco. Então, entendi. a cor do demônio era o preto, as trevas, né? As sombras, a né? noite, exatamente. Então, animais noturnos e animais pretos começam a ser mal vistos. É o exemplo do bode preto, que pelo fato também de ter chifres e como as divindades
pagãs, a maioria tinha chifres, porque é símbolo da fertilidade da terra, aquilo ali passou a ser a imagem do demônio também. Entendi. Então, o bode preto, tanto em filme você vê ali, o diabo é um bode, né, preto. Tem muita gente que usa essa representação. E o gato preto, assim como o cachorro preto também ele tinha essa coisa, assim, porque o cachorro, antigamente sim, mas o cachorro ele foi mudando pelo próprio jeito do cachorro, menos selvagem, mais sociável, mais bonzinho, e por toda aquela questão da mídia que a gente falou. Se na mídia a gente tem o cachorro sempre colocado como bonzinho, a sociedade ela aceita melhor. Tá entendendo? Dentro da bruxaria em si, não faz sentido você maltratar um animal. Certo. Por quê? Porque a bruxaria, ela tá ali trabalhando justamente sua relação com a natureza. Então, tudo que é da natureza é algo divino. É uma manifestação divina. Então, não faz sentido você matar um animal pra fazer uma bruxaria, porque como a bruxaria coloca você como parte do todo, se você tá matando um animal, você tá matando uma parte de você mesmo, porque você é parte dele. Massa. Tá entendendo? Então, assim, não faz sentido. Eu acredito que esses rituais, eles são feitos muito mais por pessoas supersticiosas em relação ao gato preto do que a bruxaria. Então, pessoas que têm medo, porque dentro da bruxaria em si, a galera ama gato. Minha gatinha, inclusive, que foi resgatada por você, né, Maia? E quem acompanha Mais Um Gato viu o Resgate de Dolores, que era o nome dela inicialmente, que passou, acho que, coisa de uns 2 meses aqui em casa comigo, no lar temporário, até que finalmente ela conseguiu esse lar maravilhoso. Minha Cuidado filha. por essa bruxinha incrível. E ela é super bruxa, minha gatinha. Todos são, elas são ligadas, são bruxas. É verdade. É isso, galera. Acompanha aí o Diário da Bruxa também, o Mais Um Gato também. Se inscreve nos 2 canais, deixa o like em tudo. Beijo, tchau. E bom Halloween. Feliz Dia das Bruxas. E é isso, curtam aí o E Halloween. não tenham medo dos gatos pretos. Eles são maravilhosos.